Começa agora. Aedas no ar. Ei, povo! Olá para você que nos ouve pelo rádio ou pela internet. É hora de se informar sobre a reparação dos danos que foram causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e este é o Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraopeba e Represa de Três Marias. Por aqui tratamos dos temas da reparação e fazemos memória das 272 pessoas que perderam as suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo por justiça e reparação integral. Você está ouvindo Aedas no ar. Hoje o nosso programa é especial. Vamos falar sobre a comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto, que fica localizada em Brumadinho. A comunidade, que há mais de 5 gerações reside no distrito sede do município, lançou em abril de 2025 o seu protocolo de consulta prévia, livre e informada. Esse importante momento para a comunidade reforça a tradicionalidade ribeirinha e fortalece as raízes do povo da Amianto no território. É sobre isso que vamos falar. O Aedas no Ar está só começando. Então, essa comunidade nasceu praticamente por causa da rede ferroviária, porque estavam em construção dessa linha de trem. E aí precisava de pessoas para trabalharem lá na estação. Lá tinha um galpão, né, uma cozinha grande, onde as pessoas que trabalhavam construindo, elas vinham, almoçavam, né? Então, tinha moradores daqui que eram cozinheiros lá. Tinha aqui o Dionísio, o seu Antônio, que era filho da dona Noemi. Lá ele fazia os bolinhos de feijão para poder vender para tanto para os maquinistas quanto para os turistas, né? Que tinham Vera Cruz e tinham Misto. Então tinha muito turista que passava no trem, eles vendiam esses bolinhos. Então a comunidade está com 6 gerações muito lindas. Agora tem um bebê recém-nascido e vai sempre um crescendo um pouquinho e daí a pouco vem outro. É uma história muito bonita dessa descendência, né, da vó Noemi. E mantendo as tradições, que são as tradições de brincar aqui nos fundos, né? De brincar também lá na rua, porque não consegue parar as brincadeiras. Porque a pessoa tem costume de brincar, não para. Então, tradição de ter galinhas, ter cachorro, ter os animais, esse carinho que a gente tem com os animais, a tradição das ervas, né? Então, a gente mantém essas tradições e é por isso que a gente é considerado uma comunidade tradicional ribeirinha. Essa que você ouviu é a Maria dos Anjos, a Dudu, liderança comunitária da Rua Amianto, em depoimento para o filme Amianto, que foi produzido pela comunidade em parceria com a AEDAS. O lançamento do filme também aconteceu no dia do lançamento do protocolo de consulta, realizado em 26 de abril. A solenidade reuniu integrantes da comunidade, representantes do executivo local, movimento dos atingidos por barragens e da assessoria técnica independente da AEDAS, que assessora o município de Brumadinho no processo de reparação. O direito à consulta livre, prévia e informada para os povos e comunidades tradicionais está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, da qual o Estado brasileiro é signatário, que faz parte. Um protocolo de consulta tem o caráter informativo sobre a comunidade. Ele é um instrumento importante na defesa do território, da cultura
e de direitos dos povos e comunidades tradicionais. E é importante lembrar que esse documento não substitui a consulta em si e nem é condição para que esse direito seja exercido. A ribeirinha Márcia de Medeiros Faria, que também é liderança comunitária da Rua Amianto, contou sobre a sensação de ver concretizada a construção coletiva da comunidade após os empenhos dos últimos anos. A gente vem lutando desde o início, né, da atuação do AEDAS, a gente construindo junto. É uma vitória, eu diria que é uma vitória muito grande, né? Depois de tanto, é como se fosse depois de tanto não, uma coisa positiva, né? Então, assim, é a sensação que a luta vale a pena, valeu a pena lutar, né? Que a gente não pode desistir, mas é uma sensação de vitória, uma sensação muito boa. Só gratidão mesmo. Eu vejo como uma carta na manga, porque vai ajudar muito, né? Na luta pela reparação, para que a gente tenha uma reparação digna, né? Eu acredito que ele vai ser uma ferramenta muito grande para a gente, né? Para a nossa luta. São objetivos do protocolo de consulta da comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto. 1. Proteger o rio Paraupeba. 2. Defender o território. 3. Preservar a história e cultura da comunidade ribeirinha. 4. Proteger os quintais produtivos. O protocolo de consulta da Rua Amianto, que pode ser conferido na íntegra no site da AEDAS, traz aspectos como os objetivos do protocolo, o histórico da comunidade e os atravessamentos causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, lá em 2019, as regras para a consulta à comunidade, a gastronomia e o uso tradicional das plantas, entre outras questões. Para a gerente-geral do Eixo de Participação Informada da AEDAS, a Diva Braga, a construção de protocolos de consultas pelas comunidades tradicionais é uma ferramenta importante na luta pelo direito à reparação. Quando a AEDAS entra para os territórios, ela é escolhida pelos atingidos para estar nos territórios, né, da região 1 e da região 2, e se encontra com as comunidades tradicionais. Uma das primeiras coisas, né, um dos primeiros entendimentos que a gente tem é de que os protocolos de consulta precisam ser construídos junto com as comunidades, né? É preciso garantir essa ferramenta que é de proteção das comunidades, é uma ferramenta de proteção e de participação das comunidades tradicionais. Então, desde o início, a AEDAS entende que a construção dos protocolos de consulta são a forma principal de atuar junto às comunidades tradicionais. E está aqui hoje, né, construindo mais um protocolo de consulta com mais uma comunidade, hoje com a comunidade ribeirinha Amianto, é um momento, é uma coroação de um processo, né? São 5 anos aí de construção, de trabalho conjunto. São objetivos do protocolo de consulta da comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto. 5. Proteger os animais domésticos e de criação. 6. Preservar as plantas medicinais e ornamentais. 7. Preservar a fauna e a flora silvestres. 8. Contribuir na consulta para o processo de reparação de danos causado pelo rompimento das barragens B1 e soterramento das barragens B4 e B4 da Mina Córrego do Feijão. Ei, gente, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando AEDAS no Ar. Voltamos a apresentar AEDAS no Ar. Voltamos. Por aqui, Lucas Jerônimo e o AEDAS no Ar, o seu programa semanal sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale nas regiões 1 e 2 da bacia do rio Paraupeba e represa de Três Marias.
Nós seguimos semanalmente aqui na sua rádio e diariamente no nosso site, o aedasmg.org, e também nas redes sociais pelo @aedasmg, sempre com informações necessárias para a população atingida. Você está ouvindo Aedas no ar. No nosso programa de hoje, o assunto é a comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto de Brumadinho, que lançou o seu protocolo de consulta livre, prévia e informada no mês de abril. Quem nos fala sobre a construção desse documento é o Antônio Sampaio, coordenador geral da equipe de povos e comunidades tradicionais da AEDAS, que acompanha de perto a comunidade. Nós fizemos um processo conjunto com a comunidade de construção desse protocolo de consulta. Enquanto assessoria técnica, consideramos a construção de protocolos de consulta uma importante ferramenta na luta e na defesa dos territórios tradicionais e, em especial, na garantia de direitos dos povos tradicionais atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho. São objetivos do protocolo de consulta da comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto. 9. Proteger contra os riscos da barragem Menezes 2 e demais barragens, entendendo que estamos expostos a risco maior do que o estabelecido no PAEBM. 10. Garantir participação e decisão sobre as ações que envolvem a comunidade tradicional ribeirinha Rua Amianto. 11. Garantir direito de acesso à informação e comunicação adequadas dos conteúdos técnicos, jurídicos e gerais. 12. Garantir as condições adequadas de saneamento básico na comunidade, sem agredir o rio e o meio ambiente. Oi, gente, e junto com o protocolo de consulta, foi lançado o filme Amianto, produzido em parceria da comunidade com a AEDAS. No filme, as crianças ribeirinhas buscam a memória da sua comunidade tradicional. A produção, construída a partir das suas vivências e sensibilidades, é um poderoso registro de memória, defesa do território, da cultura e dos direitos da comunidade, e tem no olhar das crianças o fio condutor dos diálogos que se estabelecem com as pessoas mais velhas da comunidade. Como foi sua infância aqui? Muito boa. A Clara? Isso. Muito boa, viu, Clara? Foi uma coisa muito simples, né? Muito simples, mas com muito amor que a gente tinha. E tinha muita planta, tinha muita ascriação, sabe? Então, era muito feliz. Percebi que você planta muito no vaso. Você explica um pouco pra mim como que é isso? A gente planta no vaso, coloca a terra, né? A estercada. E a hora que elas crescem, a gente passa pro chão, sabe? Então elas prosperam mais rápido. Mas, infelizmente, aqui é como se fizesse castelo de areia. Por quê? Quando chega na época da chuva, não tem como, né? Acaba com tudo. Então a gente tem que recomeçar. Assim como na conversa da Dona Araci com a Clara, filmada pelo olhar de Gustavo, a cada pergunta uma página da história da comunidade se abria. Como na conversa do Guilherme com o seu Walter, que conta uma realidade que não se vê mais no Rio Paraupeba. O que você sente em relação do rio? É muita tristeza, né? Que eu pescava aí, vendia alguns peixes e tudo. Então eu sou filho e neto pescador. O meu pai pescava muito nesse rio aí, ó. O meu avô e minha avó pagou esses lotes daqui, ó, até divisão lá com a Corina, tudo com dinheiro de peixe. O meu avô e minha avó, eles pescavam lá. Eles pescavam a noite inteira, minhas tias vinham, vendiam os peixes de manhã, aí eles pescavam o dia inteiro, e outras tias vinham e traziam os peixes de tarde. Eles pagaram, aqui tem mais de 10 lotes que eles pagou, tudo com dinheiro de peixe. Muito trabalho. Isso é na época que existia aqueles balais, sabe?
que existia aqueles balaios que eles pescavam com balaio. Porque tanto de balaio assim, ó, aí os peixes pulavam e caíam dentro do balaio. Lá sim. e batia tarrafa também. E o senhor pode falar qual peixe você pegava? Aqui nós pegávamos muitos peixes, tudo quanto é peixe, dourado, surubim, mandi, dava muito, curimba, piau, né, barbadinho, piaba mesmo, né? Então pegava muito, né? Pegava bastante mesmo, porque nós pescava até por encomenda. Nos restaurantes aí, ó, eu ia nos restaurantes, perguntava que dia que eles queriam os peixes, aí eu pescava e levava e vendia para eles. Tá. Entre as equipes da AEDAS mobilizadas para a produção do filme Amianto, esteve a equipe de pedagogia. A pedagoga Janaína Rocha explica como foi a preparação das crianças para as gravações. Foi um processo, acho que muito importante, para validar, né, o reconhecimento delas também enquanto sujeitos de direito. A metodologia foi uma roda de ciranda com as crianças, onde a gente contou um pouco sobre a história da rua, né, e depois, posteriormente, elas já estavam familiarizadas com o roteiro e a gente saiu para a gravação, né? O intuito ali era elas serem as protagonistas e entrevistarem as pessoas da comunidade, né? Então, assim, elas conheceram um pouco do passado, né, de histórias que elas não conheciam e se reconheceram ainda mais enquanto crianças ribeirinhas, né, enquanto crianças PCTs. João Paulo Dias, da equipe de comunicação da AEDAS, comentou sobre o papel do audiovisual no fortalecimento da memória da comunidade. O audiovisual ele se insere na comunidade como uma espécie de um jogo, no qual as crianças provocam algumas indagações e a própria comunidade responde essas indagações. Então as crianças elas são o fio condutor dessa narrativa, porque elas buscam a história dos seus antepassados, elas buscam a marca identitária dos ribeirinhos, a cultura dos quintais, a própria linha do trem que margeia a Rua Amianto, mas as responsáveis por costurar essas memórias narradas são a Dudu e a Márcia. E as crianças é importante ressaltar que elas compartilham com a equipe de gravação o seu olhar, já que elas também usam a câmera, né? Elas também filmam. São objetivos do protocolo de consulta da comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto. 13. Garantir cursos e formações para um plano participativo de manejo dos recursos naturais da comunidade ribeirinha Rua Amianto. 14. Garantir políticas públicas de prevenção e redução de danos das enchentes. 15. Garantir espaços de lazer, cultura e preservação da memória para as crianças, adolescentes e pessoas idosas da comunidade. 16. Garantir visibilidade e venda do artesanato produzido na comunidade. 17. Garantir condições adequadas de segurança no deslocamento e socialização das crianças, adolescentes e pessoas idosas da comunidade. A elaboração do filme, assim como a do protocolo de consulta, se deu a partir da construção coletiva da comunidade em diálogo com a AEDAS. Esse fazer coletivo foi destacado pela ribeirinha Márcia Medeiros como um ponto importante para o resultado positivo. Foi uma coisa que a gente foi fazendo junto, né? A gente foi contando a nossa história, o dia a dia de forma muito natural, né? E que, assim, foi algo bastante positivo, né? Eu acho que isso enriqueceu muito. É um filme pequeno, mas que conta um pouco da nossa história, né? A vontade que a gente tem de seguir com a luta, né? Em busca de vitória, né? São objetivos do protocolo de consulta da comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto. 18. Garantir condições adequadas de segurança para pedestres e transeuntes na e da comunidade. 19. Garantir políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência da comunidade. 20. Garantir que a rua seja referenciada como comunidade tradicional ribeirinha Rua Amianto. 21. Garantir a diferenciação da comunidade tradicional ribeirinha Rua Amianto em relação ao bairro Centro e à Rua Iaiá Sampaio.
Com Viva aos Ribeirinhos e a comunidade tradicional ribeirinha da Rua Amianto, vamos encerrando essa edição do Aedas no Ar. Relembramos que o protocolo de consulta pode ser conferido na íntegra no nosso site, o aedasmg.org, e o filme Rua Amianto está disponível no YouTube, no canal da Aedas. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos você na semana que vem. Um abraço e até lá. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Diego Cota e João Paulo Dias. A edição de áudio é de Douglas Kessen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto Aedas para a UPEBA.